Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar como você, médico veterinário, deve lidar com a clínica e emergência da anemia hemolítica imunomediada em gatos. Eu me chamo Isadora Frota, sou médico veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratar as principais afecções clínicas e emergenciais em gatos. A anemia hemolítica imunomediada em gatos é uma patologia que, se não tratada em tempo hábil, o paciente pode acabar vindo a óbito. Além disso, temos que ter muito cuidado na hora da gente estipular uma terapia nesses casos, porque a gente corre um risco de piorar ainda mais o quadro clínico do nosso paciente se a gente não souber tratar de forma correta. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito dessa patologia e principalmente quais são as formas de diagnóstico e tratamentos que a gente tem para essa afecção. A anemia hemolítica imunomediada em gatos ela é uma condição grave e ela é caracterizada pela destruição das hemácias devido à atuação do sistema imunológico. Então, o que acontece é que o próprio organismo desse paciente produz autoanticorpos, ou seja, são os próprios anticorpos do paciente que reconhecem e destroem as próprias hemácias. E com isso, esse paciente vai acabar desenvolvendo uma anemia grave. Esses anticorpos, eles são principalmente IgG e IgM, e geralmente esse tipo de anemia acaba sendo de caráter regenerativo. Em relação à classificação, a anemia hemolítica imunomediada ela pode ser classificada em duas formas. A gente tem a forma primária ou idiopática, que é quando a gente não consegue identificar a causa dessa anemia. E também a gente tem a forma secundária, que essa forma ela vai estar associada a outras condições que vão acabar fazendo com que esse paciente desenvolva essa anemia hemolítica imunomediada. Então, isso vai acontecer geralmente quando a gente tem infecções, principalmente hemoparasitoses. Pode acontecer também em pacientes que apresentam alguns tipos de neoplasias, principalmente linfomas e leucemias. Tem também alguns fármacos que acabam predispondo a essa condição, que são as cefalosporinas. E também a gente tem processos inflamatórios, principalmente pancreatite, que é relativamente comum nessa espécie, principalmente pancreatite crônica, e também doença intestinal inflamatória, que também é relativamente comum na espécie. E isso também pode acontecer secundário à vacinação recente, então uma vacina dentro aí de um período de 30 dias, e acontece também em caso de algumas doenças imunes, doenças autoimunes. Agora falando um pouco sobre os sinais clínicos da anemia hemolítica imunomediada em gatos, um dos principais é a palidez de mucosas, então as mucosas podem estar hipocuradas, realmente pálidas ou até mesmo perláceas, dependendo do grau de anemia que esse paciente se encontra. A gente também pode ter fraqueza, por conta também associado a essa anemia, porque esse paciente ele não está oxigenando de forma correta. A gente pode ter também letargia, icterícias, quando a gente tem quadro daquelas hemólises muito intensas. Podemos ter também hemoglobinúria, que é a presença da hemoglobina ali na urina. Podemos ter também taquipneia e taquicardia, anorexia, êmese, diarreia, discrição respiratória, geralmente em consequência também dessa baixa oxigenação e também por conta de que pacientes com anemia hemolítica imunomediada poderem desenvolver tromboembolismo. Então, a gente pode ter essa discrição respiratória também secundária a um tromboembolismo. E esses pacientes também podem apresentar hipertermia. E como a gente vai identificar, diagnosticar esses quadros? Então, quando a gente realiza um hemograma e contagem de reticulócitos, a gente pode evidenciar a anemia regenerativa. A gente pode encontrar também nesse hemograma
presença de leucocitose em alguns casos, e essa leucocitose pode vir também com neutrofilia com desvio à esquerda, tá? A gente pode também encontrar nesse hemograma a presença de eritroblastos, que são as hemácias mais jovens, porque como está tendo essa hemólise muito intensa, a medula acaba enviando nessas células que ainda não estão maduras. A gente pode também encontrar hemácias fantasmas, que são aquelas hemácias, né, que são bem clarinhas, que você vê praticamente só o contorno delas. Pode ter também policromasia e esferocitose. E esses achados nessas hemácias, elas são bem características, né, do quadro de anemia hemolítica imunomediada. Então, sempre que a gente encontra esses achados, acaba sendo um forte indício, né, que esse paciente tenha essa alteração. A gente pode ter também hemoglobinemia, hemoglobinúria, bilirrubinemia e também bilirrubinúria, por conta dessa intensa destruição das hemácias. A gente pode também realizar o teste de aglutinação ou dispersão em solução salina a 0,9%. Podemos também realizar o teste de Combs ou até mesmo a citometria de fluxo. E lembrando que a gente sempre precisa realizar todos os exames complementares para que a gente possa não só, né, encontrar esses quadros de anemia hemolítica imunomediada, mas também conseguir diagnosticar qual que é a causa primária que possa estar levando esse paciente a desenvolver esse quadro. Lembrando, né, que esse paciente com esses quadros de anemia hemolítica imunomediada, eles podem ser tanto primários quanto secundários. Então, a gente sempre precisa, né, fazer todos os exames completos para que a gente consiga encontrar ou descartar essa causa, né, primária. Agora, falando um pouco em relação ao tratamento, em primeiro lugar, a gente precisa identificar se esse paciente ele é um paciente que está em emergência ou não. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse paciente desse estado crítico. Então, se a hemólise é muito intensa, esse paciente está com uma anemia muito importante, provavelmente a gente vai precisar realizar a transfusão de sangue, tá? E aí, normalmente, o que a gente utiliza são concentrados de hemácias e, de preferência, um sangue mais novo possível, porque se por acaso esse sangue já estiver há um tempo estocado, a gente pode ter mais reação, tá? E lembrando que por conta também dessa questão de baixa oxigenação, esse paciente ele é um paciente que precisa entrar na oxigenoterapia para que a gente possa estabilizar e melhorar a perfusão, né, de oxigênio em todos os órgãos. Então, é muito importante que a gente consiga realizar pelo menos o hematócrito ali de imediato para que a gente já consiga intervir, né, e conseguir tirar esse paciente desse quadro crítico. E aí, esses pacientes em quadros críticos, normalmente a gente precisa realizar os hemogramas de formas diárias para que a gente acompanhe a evolução. Se por acaso essa anemia ela já é moderada ou até mesmo discreta, aí a gente pode fazer um intervalo maior entre a realização desses exames de hemograma, tá? Então, normalmente, se for, né, muito intenso, uma vez ao dia. Se por acaso for de moderado a discreto, daí a gente pode colocar um intervalo entre 3 a 7 dias. Então, agora eu vou comentar sobre os principais medicamentos que a gente vai estar utilizando, tá? Então, a gente começa pela terapia com corticoide. O principal que a gente utiliza é a prednisolona, na dose de 1 a 3 mg por quilo. Pode ser BID ou CID, dependendo do grau da hemólise. A duração do tratamento ela vai variar muito de acordo com a resposta desse paciente ao tratamento e também em relação à causa base. Porque o que acontece? Os pacientes que eles têm anemia hemolítica imunomediada como causa primária, muitas vezes eles precisam realizar essa terapia para toda a vida. Então, realmente vai variar muito o tempo de tratamento com os corticoides. Mas no caso a resposta seja rápida com esse tratamento, a gente pode ir fazendo o desmame bem lentamente. E esse lento que eu digo é em torno de uns 6 meses mais ou menos,
para que a gente consiga ir acompanhando, né, e ver se esse paciente consegue ficar bem sem o corticoide ou tentar conseguir chegar numa menor dose possível. Lembrando que o tratamento com corticoide, nos casos de anemia hemolítica imunomediada, o tratamento ele tem que ser no mínimo de 3 semanas, tá? E aí a gente deve lembrar sempre de ir fazendo a redução das doses para realizar o desmame, cerca de 25 a 50% por semana, para que a gente não tenha, né, um problema aí de alteração hormonal por conta da gente estar tirando esse corticoide de uma forma abrupta. Então, o foco é sempre a gente, né, entrar com uma dose maior, estabilizar esse paciente e ir acompanhando, né, com os hemogramas e ir reduzindo aos pouquinhos essas doses até, como eu falei, ou a gente conseguir chegar a tirar essa medicação ou conseguir manter nessa menor dose possível. A gente também pode utilizar a terapia profilática com antitrombóticos, porque a gente sabe que existe uma certa relação entre a anemia hemolítica imunomediada com o tromboembolismo. Então a gente pode sim realizar essa terapia, né, com esses antitrombóticos como uma prevenção, até porque a gente sabe como que é complicado a gente reverter um quadro aí de tromboembolismo. Então a gente vai ter de opções de fármacos por via oral o clopidogrel, que a gente pode estar utilizando na dose de 18,75 mg por gato via oral CID, e temos também o xarelto na dose de 1 mg por quilo CID. De opções de injetáveis, a gente tem a heparina sódica, que a gente pode utilizar na dose de 250 unidades internacionais por quilo, subcutâneo CID, e a gente vai ter também a heparina de baixo peso molecular, que a gente vai utilizar na dose de 0,75 ou 1 mg por quilo, subcutâneo, BID, TID ou KID, dependendo da situação do nosso paciente. Falando um pouquinho sobre prognóstico, o prognóstico da anemia hemolítica imunomediada em gatos vai variar de acordo com a gravidade da condição, né, que esse paciente se encontra, da resposta ao tratamento e também em relação à presença de possíveis complicações. Então, o prognóstico realmente ele vai ser reservado e vai ter essa variação, né, de acordo com essas questões. Os pacientes que eu já atendi até hoje com anemia hemolítica imunomediada, eles responderam muito bem à terapia com corticoides e também foi uma resposta muito rápida. A maioria dos pacientes, eles eram secundários à pancreatite, mas eu já atendi também pacientes que acabou sendo classificado, né, como idiopática, que a gente fez todos os exames, né, para hemoparasitoses, viroses, enfim, todos os exames e realmente não tinha nada, mas a paciente, né, sempre estava em quadro de anemia. E aí, no caso dessa alteração sendo idiopática, a gente tenta, né, como eu falei, realizar um desmame lento. Na minha paciente eu consegui, por enquanto, né, manter ela sem o corticoide, fazendo um desmame bem lento aí, o desmame demorou quase 1 ano, mas a gente conseguiu segurar ela bem e agora ela já está há um tempinho aí sem o corticoide. A gente continua fazendo, né, o monitoramento aí constante do hemograma para acompanhar, mas como eu falei, esses pacientes eles acabam realmente respondendo muito rápido ao uso dos corticoides. Lembrando que nem sempre vai ser possível a gente conseguir remover esse fármaco, mas é muito importante que a gente consiga manter na menor dose possível para a gente minimizar os efeitos colaterais dos corticoides. E esses pacientes a gente deve sempre realizar hemograma, função renal, função hepática principalmente, né? Renal e hepática, porque a gente sabe que são pacientes que podem acabar tendo alteração nesses órgãos por conta do uso prolongado dessa medicação. Como o sistema imune desse paciente nesses quadros acaba ficando extremamente reativo, eu tento evitar ao máximo de realizar a transfusão sanguínea. Porque assim, a resposta é tão rápida ao uso do corticoide que se esse paciente está com uma clínica relativamente estável, mesmo que ele esteja com um hematócrito que teoricamente deveria ser feito transfusão, eu opto por internar, né, deixar ele em observação e já entrar com corticoide e acompanhar.
porque a maioria dos casos, assim que a gente entra com corticoide, a resposta é tão rápida que esse paciente muitas vezes acaba não precisando de realizar a transfusão. E como eu falei, sempre quando a gente realiza uma transfusão, é um risco, né? Já é um risco normalmente. Nesse paciente que está tendo essa reação, né, de hemólise, acaba sendo ainda maior. Então, eu particularmente, eu tento evitar ao máximo. Claro que se esse paciente tiver uma clínica, né, já importante, associado aí ao hemograma, aí a gente não tem muito o que fazer, né? A gente precisa entrar com essa terapia para que a gente consiga tirar esse paciente da crise. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter tirado algumas dúvidas de vocês em relação a esse caso. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta, vocês podem me mandar lá no Instagram, que eu vou adorar responder vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas veterinários e siga o nosso canal para vocês saberem como lidar com essas emergências felinas.